1. Desempenho excepcional e números impressionantes. Edmundo Alves de Souza Neto, conhecido como o Animal, é considerado um dos maiores jogadores da história do Vasco da Gama. Durante suas passagens pelo clube, especialmente na década de 1990, Edmundo acumulou um número expressivo de gols e assistências, tornando-se o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 1997 com 29 gols. Sua capacidade de finalização, dribles rápidos e precisão em momentos decisivos fizeram dele um atacante temido por qualquer defesa. Seus números impressionantes ajudaram o Vasco a conquistar títulos importantes, incluindo o Campeonato Brasileiro de 1997, onde ele foi um dos protagonistas. Sua habilidade de decidir jogos por conta própria é um dos motivos pelos quais ele é lembrado com tanto carinho pela torcida vascaína. 2. Identificação e amor pelo clube. Edmundo sempre demonstrou um forte vínculo emocional com o Vasco da Gama. Nascido no Rio de Janeiro e torcedor do clube desde a infância, ele sempre deixou claro seu amor pelo Vasco. Essa identificação fez com que a torcida o adotasse como um dos ídolos máximos do clube. Mesmo quando jogou por outros times, Edmundo nunca escondeu seu carinho pelo Vasco, retornando ao clube em diversas ocasiões para ajudar a equipe. Essa relação de reciprocidade entre jogador e clube é rara no futebol moderno e contribui para que ele seja visto como um verdadeiro símbolo do Vasco. A lealdade de Edmundo ao Vasco fortalece sua imagem como um dos maiores da história do clube. 3. Protagonismo em conquistas importantes. Edmundo foi fundamental em diversas conquistas importantes do Vasco da Gama. Em 1997, por exemplo, ele teve uma atuação memorável na campanha do título do Campeonato Brasileiro, liderando o ataque vascaíno com gols decisivos e participações cruciais em jogos-chave. Seu papel foi tão importante que ele foi eleito o melhor jogador da competição. Além disso, Edmundo também teve atuações destacadas em torneios internacionais, ajudando a colocar o nome do Vasco em evidência no cenário sul-americano. Sua capacidade de liderar o time em momentos de pressão e sua ajuda para conquistas históricas fazem dele uma figura central na história do clube. 4. Carisma e conexão com a torcida. O carisma de Edmundo sempre foi uma de suas marcas registradas. Seu estilo de jogo aguerrido, aliado à sua paixão em campo, conquistou a torcida vascaína. Ele era o tipo de jogador que não se escondia em momentos difíceis e sempre demonstrava muita vontade de vencer, o que ressoava com os torcedores. Além disso, suas celebrações de gols e sua maneira autêntica de se expressar criaram uma conexão especial com a torcida. Edmundo é visto até hoje como um representante do espírito guerreiro do Vasco, e seu carisma continua vivo nas memórias dos torcedores, que o consideram um verdadeiro ídolo. 5. Legado e inspiração para futuras gerações. O legado de Edmundo no Vasco da Gama é duradouro e serve de inspiração para muitos jovens jogadores que sonham em vestir a camisa do clube. Seu estilo de jogo, sua capacidade de enfrentar desafios e sua paixão pelo Vasco são qualidades que muitos jovens tentam imitar. Além disso, sua história de sucesso e superação é um exemplo de como a dedicação e o amor por um clube podem levar a uma carreira brilhante. Edmundo não é apenas um ex-jogador, ele é um ícone que deixou uma marca única na história do Vasco, sendo uma fonte de orgulho para os torcedores e um modelo para futuras gerações. Edmundo é, sem dúvida, um dos maiores jogadores da história do Vasco da Gama. Seus gols, sua identificação com o clube, seu protagonismo em conquistas importantes, seu carisma e o legado que deixou fazem dele um ídolo eterno. Sua história no Vasco é um exemplo de como a paixão e o talento podem se unir para criar um verdadeiro ícone do futebol. A figura de Edmundo permanece viva no coração dos vascaínos, que sempre lembrarão dele como o animal que marcou época e ajudou a escrever algumas das páginas mais vitoriosas do clube. E você, também acha ele o maior da história? Comente e inscreva-se!